Eu estive presente nas manifestações que agora no mês de junho sacudiram o estado do Rio de Janeiro. E estive por 3 razões. Primeiro, porque eu sou de uma geração que foi às ruas, que brigou pelas liberdades democráticas e pelo direito de manifestação. Segundo, porque a grande maioria das pessoas que estavam na manifestação eram jovens. Isso é uma comprovação de que, ao contrário do que alguns dizem, a juventude não é alienada. A atual juventude é tão generosa, é tão comprometida com as lutas para alterar a sociedade, quanto foi a juventude que fez a passeata dos 100 mil, a juventude que lutou contra a ditadura. A terceira razão é porque um dos motes da manifestação é a luta pela melhoria dos serviços públicos, é a luta contra o caos nos transportes públicos, é a luta contra o desrespeito nas barcas, nos trens, no metrô, nos ônibus. E essa é uma luta que nós temos travado aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi a luta da CPI das barcas, é a luta contra a superlotação do metrô. Então, a identidade que o nosso mandato tem com várias das bandeiras que estavam lá na manifestação. Eu sou filha de 2 trabalhadores da Embratel, o que significa que eu sou muito próxima de um pensamento de esquerda e um pensamento do PT. E tenho escutado pessoas que pouco sabem da Constituição falando opiniões baseadas em muita mídia, em muita rede social, que na verdade acaba sendo muito vazia. O que eu acho é que a ala antiga, antes de merecer um movimento, precisa chegar perto, falar com jeitinho, explicar o que acontece, dizer de quem é lei tal, é lei tal, é lei tal. E assim aproveitar uma força política que, obviamente, os jovens têm mais do que os antigos, porque ainda tem esperança, porque ainda não sofreu tanta desilusão com o partido, com os partidos trabalhadores, com a política. Então eu acho que é um momento mostrar que hoje está na rua falando porque a Dilma e tantos outros foram para a rua, até mesmo um pouco de violência, porque era necessário na época de ditadura fazer com que nós pudéssemos falar na rua. E não ficar mais com medo da Globo, porque se a Globo tivesse o poder que ela acha que tem, que setores no governo também acham, a gente não teria ganho 3 eleições seguidas. Não é muito positivo, porque isso vai fazer com que a juventude busque se politizar, busque compreender as questões, busque o conhecimento, né, da matéria e busque, acima de tudo, acompanhar o que é feito de manipulação. Né? Às vezes ela pode perceber que ela foi usada como massa de manobra. Ao compreender que esse processo ele é fundamental, eles podem começar a participar da vida pública. Nós temos um exemplo aqui no Rio de Janeiro de um deputado estadual do Rio de Janeiro, Gilberto Palmares, que vem ao longo de 7, 8 anos traçando na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado, uma batalha com relação à melhoria das condições e das tarifas dos transportes públicos, em especial as barcas, em especial a questão de acessibilidade do metrô e das condições também de trem e dos ônibus intermunicipais. O que demonstra que o caminho passa sim pelo parlamento. Se 0,1% dessa manifestação tivesse apoiado há 7 anos atrás manifestações como esta do Gilberto, como outros tantos deputados em diversos segmentos de interesse à sociedade, possivelmente hoje a história seria diferente. Nós estamos, por conta da composição e de uma governabilidade que nos trouxe a essa realidade, concedendo, né, espaços políticos importantes do governo para setores atrasados, setores de direita que estão lá, ou de centro-direita que estão compondo o governo da Dilma, né, a gente tem tido um monte de problemas. O PT tem vacilado em relação a uma série de coisas, como, por exemplo, ter permitido, né, a instalação na Comissão de Direitos Humanos, que sempre foi tradicionalmente um espaço de governança política do PT, principalmente, deu um espaço para um tal de Feliciano, que é essa coisa horrorosa que a gente está vendo aí, entendeu? Então, nós temos culpa no cartório e a gente tem que fazer uma avaliação, resgatar as nossas bandeiras mais
caras, né, e progressistas, né, e ir para a rua organizadamente, porque também tem o seguinte, a juventude, ou pelo menos essa galera que está na rua, não tem liderança, né, não quer ter liderança, e nós que temos organização partidária, sindical, dos movimentos sociais, a gente tem que fazer o contraponto organizando os nossos segmentos e indo para a rua também. Eu tenho esperança, acho que a forma, as manifestações, elas contribuem para empurrar os governos, para cobrar dos políticos, para cobrar da sociedade, deve cobrar também dos empresários uma posição. Acho que é um momento de reflexão para todo mundo. Então, é um misto de sentimentos e, no fundo, também uma esperança de que isso tudo possa realmente mobilizar o Brasil para ir adiante, né? E em relação ao posicionamento da presidente Dilma, eu acho que no momento é um jogo de xadrez, né? Qualquer movimento é um movimento perigoso, pode ser interpretado de uma forma equivocada, mas até o momento a minha percepção é de que ela está saindo com propostas concretas, está conseguindo perceber essa mobilização, valorizar e respeitar a vontade popular e, ao mesmo tempo, aproveitando para, quem sabe, implementar reformas que são necessárias e que não havia condições políticas para isso, que daqui para frente essas condições podem estar dadas. Do que eu acompanho do governo Dilma, eu achei que as ações foram pontuais e corretas. A questão dos royalties, todos destinados para a educação e para a saúde, a gente pensa a longo, médio prazo, né? E a questão da reforma política, ela é importante, ela é essencial, a corrupção só acaba com a reforma política, os entraves que nós temos no Congresso, no Senado, eles só vão ser quebrados com a reforma política. Então eu acho que as manifestações, com todos os problemas que possam ter ocorrido, elas foram positivas e a minha grande esperança, como um veterano que vem do movimento sindical, como um parlamentar que aqui na Assembleia Legislativa procura atuar aqui dentro, mas procura também atuar nas ruas, é de que a juventude vai sim continuar desempenhando esse papel positivo de empurrar as forças democráticas a lutar contra a desigualdade, que ainda é muito grande no nosso país. E não apenas lutar contra a desigualdade, mas lutar por mais transparência, lutar mantendo os espaços de democracia representativa, como é o parlamento. O parlamento é fundamental ao Estado democrático de direito, mas também lutar por mecanismos de democracia direta, como é o caso dos plebiscitos e dos referendos.